Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional, uma meditação nessa manhã de quarta-feira. Nós estamos seguindo a carta de Paulo aos Efésios, estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos meditar nos versos 12 em diante, até o 14. Façamos a leitura desses versículos. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Nós temos visto nos vídeos passados, nas devocionais passadas, dentro desse capítulo, como a Trindade está envolvida no plano de redenção, de salvação. Deus o Pai planejando, elegendo, escolhendo, o Filho morrendo na cruz, garantindo toda esta obra, e o Espírito Santo aplicando esta obra de Cristo à vida do povo escolhido, eleito, separado por Deus. E aqui Paulo segue nos mostrando o propósito de tudo isso, nesses dois versículos finais dessa perícope, do verso até o verso 14, que nos diz assim: o propósito de Deus era que nós, Paulo se refere aos judeus, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Então, o objetivo é louvor a Deus e glória, adoração e glória. Tudo que Deus faz, Ele o faz para a própria glória dele, para o próprio louvor de sua glória. Nós vamos ver essa expressão muito nas cartas paulinas, principalmente, em Efésios, muito isso, o louvor da sua glória, né? O louvor da sua graça. Nós vamos encontrar muito isso. Então ele diz que o propósito era que eles, os judeus, confiassem em Cristo, louvassem a Deus e lhe dessem glória. O objetivo é a glória de Deus. A glória de Deus. Agora, vocês, falando dos gentios, vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. É interessante pensarmos que não há salvação sem haver o anúncio das boas novas, se não ser pela verdade. Ninguém é salvo fora do Evangelho. A salvação vem pelo anúncio das boas novas, pelo anúncio da verdade, por ouvir a verdade. E a verdade aqui é a Escritura, é a palavra de Deus. Boas novas aqui é o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Por isso Paulo vai dizer aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Então observe que o anúncio da verdade, a pregação do Evangelho, é o meio pelo qual Deus determinou que as pessoas fossem alcançadas, fossem salvas, fossem redimidas. A salvação está na Boas Novas, no Evangelho de Deus. Olha o que o texto continua dizendo: e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. A fé vem pelo Evangelho. A fé tem fome, diz John Piper, e ela come, ou ela se alimenta da palavra, do Evangelho. Crer é algo sobrenatural. Deus nos regenera,
nos coloca fé, nos dá fé, então nós cremos. É impossível crer sem ser regenerado. A regeneração está em primeiro lugar, porque morto não tem condição de crer em alguma coisa ou fazer qualquer coisa. Morto está morto em seus delitos e pecados. É necessário que haja primeiro a regeneração, ou seja, Deus nos traz a vida e simultaneamente Ele nos dá fé. Por isso o texto, mais à frente nós vamos ver que Deus vai dizer o seguinte, olha, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Primeiro há a regeneração, depois nós cremos. E ele diz assim, quando vocês creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. O selo, a marca, né? O penhor, né? Essa marca que somos propriedades de Deus, que realmente pertencemos a Deus, reside no fato de que o Espírito Santo vem habitar em nós, vem transformar nossa vida, vem nos guiar no caminho da santificação, no caminho do amadurecimento, vem nos conduzir a uma vida que glorifica Cristo, vem ser o advogado de Cristo habitando em nós. Então isso é maravilhoso. E ele prossegue dizendo, o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Observe que a garantia que Deus nos deu de que terminará essa obra, que completará, que nos resgatará plenamente desse estado, é o fato dele ter colocado o Espírito dele em nós. Ele é o penhor. Né? Quando nós empenhoramos algo de valor, nós vamos a uma instituição financeira e empenhoramos, fazemos a penhora de um bem. Certo é que depois nós voltamos para resgatá-lo. Há casos, no nosso caso, humanamente falando, que nós abandonamos o bem, o perdemos, né? Deixamos para lá. Não conseguimos resgatá-lo. No caso de Deus, isso é impossível, porque Deus não pode falhar, não pode mentir. Então, se Ele está dizendo que voltará e a prova que Ele nos deu é o seu Espírito, devemos confiar, porque certamente Deus fará tal coisa. Certamente Ele cumprirá. E Ele fará como propriedade. E ele diz no final, para o louvor da sua glória. Deus não fará isso porque somos bons, Deus não fará isso porque somos legais, não. Deus fará isso porque redundará em louvor de sua glória. É a glória de Deus que está em jogo. Ele fará isso porque prometeu. Isso envolve sua fidelidade, sua palavra, sua glória. Então Ele fará para o louvor da sua glória. Irmãos, que Deus bendito, né? Que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário, que habita o nosso coração, que habita a nossa vida, nos levando a caminharmos na dependência de sua graça, que nos leva a confiarmos no Senhor em todos os momentos de nossa vida. Como é maravilhoso podermos vivermos na presença desse Deus maravilhoso. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.